Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Sexta-feira, 15 de março, finaliza não só a semana posterior às legislativas de 2024, mas é de facto uma data que marca de alguma forma um tema que é abordado com regularidade no nosso programa. É que a 15 de março celebra-se o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. Eu sou o João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. A emissão é em simultâneo Curiacos TV e Rádio Vida 97.1 e, obviamente, se vamos falar de direitos do consumidor, um dos convidados é uma cara habitual, é a cara também da rúbrica que é liderada pela APDC. O professor Mário Frota está aqui em estúdio connosco. Muito boa noite. Mas no Porto temos também o professor Paulo de Moraes. Muito boa noite, professor Paulo de Moraes. Nós vamos então começar aqui com o professor Mário Frota e depois seguimos até à nação que de alguma forma tem no seu nome a gênese do nosso Porto Gal. Mas primeiro, professor, realmente este mês deve ser um mês onde a APDC está repleta de atividades com o foco, obviamente, talvez no dia 15. Muito boa noite. As saudações ao auditório e o reconhecimento pelo convite renovado que a Curiacos TV e este programa, isto é, o Povo a Falar, endereçam à APDC, Direito do Consumo de Portugal. Com efeito, a APDC, como instituição que há formação, informação e proteção do consumidor se consagra, tem um papel relevante nas celebrações ao longo do mês. Interveio já recentemente em Espanha num encontro acerca da necessidade de se incrementar a ideia da circulação do numerário, do dinheiro físico, contra as restrições e, quiçá, a eliminação do dinheiro com curso legal que se perfila no horizonte. E nesse evento extraordinariamente profícuo, Denária Portugal, Denária Espanha, se irmanaram no propósito comum de desenvolver um conjunto de iniciativas em favor da circulação do dinheiro físico, não de todo contra o dinheiro digital, mas para evitar que a absolutização do dinheiro digital venha a constituir uma autêntica ditadura económica sobre os consumidores, nomeadamente os de menores recursos. Mas também atividades outras. Hoje mesmo decorreu em Leiria as 13ª Jornadas de Direito do Consumo. 13ª ou 12ª? 13ª, com a chancela da APDC e a parceria do Politécnico de Leiria sobre um tema absolutamente incontornável. A 13, o Parlamento Europeu e o Conselho terão efetivamente votado o novo regulamento da inteligência artificial, o primeiro a pontuar em todo o mundo, e o tema é exatamente consumo e inteligência artificial. O reforço dos direitos dos consumidores perante a penetração da inteligência artificial em todos os circuitos, em todos os segmentos.
Mas temos outras atividades agendadas, não só com o Brasil, a 20, com a Universidade de Passo Fundo, acerca exatamente do comércio eletrónico e da circulação do papel moeda, mas também uma jornada de consumo promovida pela Câmara Municipal de Tomar e pelo seu Serviço Municipal do Consumidor, que quer, a justo título, marcar posição neste mês. Mas outras atividades se desenrolam e a APDC tem aí um papel. Há uma interessante, se me permite, que a 21 de março fala-se na escola secundária, numa escola secundária do Pombal, nos 50 anos, os direitos do consumidor em Portugal. É facto. Faltou essa referência porque essa sessão esteve agendada para o dia 8, mas como houve uma greve de funcionários, teve de ser protraída para 21 de março. Ora, aí faz-se uma retrospectiva acerca de abril, dos 50 anos que se celebram e que têm revisitado as escolas, os 50 anos do 25 de abril, e a necessidade de fazer o enquadramento dos direitos do consumidor. Os direitos do consumidor que foram escamoteados durante muito tempo. Em 81 tiveram a sua primeira lei e os sucessivos governos, para além de pontualmente disto se falar, têm vindo a ignorar nos seus programas, inclusivamente, algo de relevante para a sociedade no seu cotidiano. Muito bem. Nós vamos dar um salto agora até ali à cidade do Porto. E professor Paulo de Moraes, começaria talvez por perguntar sobre a importância de, em 2024, continuarmos a falar dos direitos do consumidor, sendo que, por exemplo, a referência à inteligência artificial, o próprio comércio eletrónico, torna com que todos estejamos mais invadidos naquilo que são as nossas ferramentas diárias de propostas para consumir o que quer que seja. Bom dia, saudá-los a ambos, João Nuno, professor Mário Frota, os telespectadores e ouvintes. E pegando na questão que me coloca, é evidente que a defesa dos direitos do consumidor é uma questão central, em particular quando fazemos 50 anos de democracia em Portugal. Temos que rever, digamos, quais eram os objetivos no dia da Revolução, na implantação da democracia, e claramente um dos principais objetivos era reforçar a democracia e a liberdade, que à data era inexistente, pois vínhamos de uma ditadura. Ora, não há verdadeira democracia, nem se exprime um povo em liberdade se não exercer os seus direitos, em particular, os direitos mais individuais. E o que é facto é que o consumidor em Portugal, nos últimos tempos, e isto tem-se vindo a agravar, infelizmente, não está efetivamente defendido. Há, de facto, quem o defenda, e o professor Mário Frota é o exemplo máximo de quem, na história da democracia portuguesa, tem defendido os consumidores, quer no plano da sua participação cívica, mas também no plano académico e legislativo. Enfim, tem produzido muita matéria neste âmbito, mas, além disso, tem tido uma relevante participação cívica na defesa dos consumidores, porque o que é facto é que na relação económica as instituições, as corporações, as empresas têm sempre defesa, mas o consumidor, enquanto tal, está sempre por defender, está sempre muito vulnerável. E, nesse sentido, é fundamental que haja um reforço da defesa dos consumidores e, ao celebrar 50 anos da Revolução, de 25 de Abril, é fundamental que todos exerçamos a nossa participação cívica neste preceito que é garantir que as empresas, as instituições, as organizações, o Estado não oprimem os consumidores, o que efetivamente hoje acontece. A defesa do consumidor é uma das necessidades mais prementes, na medida em que cada um de nós, individualmente, face às grandes corporações,
está muito pouco defendido, contrariamente ao que se deveria exigir numa democracia que já é uma democracia madura. Olha, e deixe-me dizer aos dois, e isto dava para começar já um novo programa, eu não sei se a defesa do direito ao consumidor não seria, de facto, o ponto de partida para uma cidadania muito mais ativa e muito mais de escrutinar os poderes, inclusive os poderes públicos. Mas pronto, ficará para uma próxima oportunidade. Professor Mário Frota, também o mês de março é normalmente um mês em que se faz o balanço das reclamações, nomeadamente aquilo que são os serviços de comunicação relativos ao ano anterior. O que é que nos pode dizer a propósito disto? Bom, desde logo que os serviços públicos essenciais levam a palma no que toca a reclamações escritas e nos instrumentos próprios e nos suportes próprios aos mais segmentos do mercado. E de entre os serviços públicos essenciais, os serviços de comunicações e de comunicações eletrónicas em particular. E o relato que a Autoridade Nacional de Comunicações faz, e eu tenho necessidade de me socorrer destes dados, é elucidativo. Mais de 107 mil reclamações escritas, sem considerar as reclamações por via oral, as reclamações em outros suportes que não são efetivamente trazidos à colação, é por causa, e também pela circunstância de haver aqui um número ineliminável de cifras negras, porque nós continuamos a reclamar muito à mesa do café e a não fazer a consubstanciação de todas as denúncias perante quem de direito, no local próprio e nos instrumentos ou nos suportes adequados. O livro de reclamações eletrónico é o mais utilizado, 63%. 34% o livro em suporte papel e 3% o atendimento nos diferentes canais da entidade reguladora. Lisboa e Faro, os distritos com maior taxa de reclamações. Vodafone, a empresa mais reclamada. Nós, a única a registar maior número de reclamações em 2023 face ao ano anterior. Vodafone, com mais reclamações em termos absolutos, 35%. Nós, com mais reclamações por 1000 clientes, 7,5%. E o segundo prestador de serviços mais reclamado em 2023, com 34% de reclamações no setor, seguida da Mel, 29%, e da Novo, 3%. A Mel, com menor taxa de reclamações por 1000 clientes, 3,7%. Com exceção da Nós, que registra mais 4%, todas as empresas de maior dimensão viram diminuir as reclamações face a 2022, dado que estas reclamações e o seu cômputo se reportam a 2023. Quanto a fundamentos, a faturação dos serviços a causa mais reclamada, com 19,1%. Com a Vodafone à cabeça, com 41% das reclamações. A contratação de serviços, a segunda causa mais reclamada. Destaque para a Nós e a Vodafone, com 37% cada uma das empresas. A assistência técnica motivou 13,1% das reclamações, com a Mel a levar a palma às mais, com 35% das reclamações. Não se poupa nada nem ninguém. No topo das reclamações em 2023 estão ainda
as falhas, as deficiências nos serviços e os cancelamentos de contrato, em que a nós se destacou com 37% das reclamações. O aumento dos preços do serviço foi o fundamento do maior número de reclamações e aí a nós leva à primazia. A demora ou ligação inicial deficiente dos serviços foi a causa segunda. A demora ou reparação deficiente de falhas nos serviços permaneceu a causa isolada mais reclamada pelos consumidores de comunicações eletrónicas, presentes em 17% das reclamações do setor. É indispensável que as pessoas reclamem, mas que reclamem no lugar próprio, para que estes números, que estão muito aquém do volume de reclamações, sejam mais fidedignos. A reclamação constitui também um direito perante as distorções verificadas no seio, no quadro, na Carta de Direitos do Consumidor. Dizia um dos mais proeminentes cultores da disciplina da qualidade que a qualidade é função da exigência do consumidor. Saibamos reclamar, reclamemos sempre que as circunstâncias o determinem, para que os serviços se alterem. Professor Paulo de Moraes, nós vimos há pouco tempo que houve um determinado partido político que lançou a possibilidade da existência de uma disciplina de literacia financeira que foi depois chumbado, não é? Mas era uma proposta para colocar nas escolas. Não seria necessário também existir, de alguma forma, nas escolas, uma disciplina que fosse apontar para a literacia do consumo? Porque, por exemplo, estas reclamações e estes números de reclamações que o professor Frota nos apresentou, por exemplo, não devem ter em conta, porque muitos cidadãos não sabem, não fazem um speed test à internet que contratualizaram e, na maior parte das vezes, se calhar, a internet de sua casa está com números abaixo daquilo que têm que pagar ao final do mês. 100% de acordo. É claro que, no que concerne à literacia financeira, de que falou, a literacia financeira já tem uma disciplina nas escolas, que é matemática. É evidente que nem sempre a matemática dá como deve ser as componentes e as capacidades aos alunos para terem literacia financeira. Mas já existe uma disciplina que deveria dar literacia financeira, chama-se matemática. Mas há outros aspectos da vida social e da vida pública, digamos, que têm que ser alvo de programas que auxiliem os cidadãos na sua presença na sociedade, em termos gerais. Desde logo, a literacia mediática. Hoje há uma grande necessidade de empoderar, como é costume dizer-se agora, os cidadãos no sentido de saberem como articular com os médias, com as redes sociais, e obviamente que a literacia para o consumidor é fundamental para que nós não estejamos, como está a maioria dos cidadãos, completamente perdidos enquanto consumidores. Somos umas formigas face ao gigantismo do peso das operadoras de que o professor já falou, das grandes cadeias de distribuição, ou seja, os hipermercados, ou seja, face às grandes, digamos, às grandes corporações, o cidadão está completamente desprotegido, porque quando há um conflito de qualquer ordem, é evidente que as operadoras de telecomunicações, as cadeias de supermercados, as empresas de venda de automóveis, etc., como estão assessoradas por grandes gabinetes de advogados, se houver alguma questão que leve à litigância, é evidente que o indivíduo, enquanto tal, não tem capacidade de defender. Por isso, teria que haver não só literacia na área do consumo, mas, além disso, fortes associações de defesa do consumidor que representassem um interesse coletivo, o que, infelizmente, em Portugal não acontece, porque entidades como a Associação Portuguesa de Direito de Consumo, que o professor Mário Frota preside há anos, há largos anos, e que fundou, não tem os apoios que teria se vivesse num país
defendem os consumidores e o coletivo e a justiça e a equidade no relacionamento entre consumidor e empresa, entre consumidor e Estado, etc., essas associações não são de facto apoiadas e não têm meios. O consumidor isolado não, é uma formiga perante o gigantismo das empresas, as associações que os defendem também não têm meios e a participação cívica sendo escassa, como infelizmente acontece em Portugal, não há capacidade do consumidor de defender, muito menos quando muitas vezes nem sequer sabe que está a ser atacado na medida em que não tem essa literacia. Seria fundamental que nas escolas houvesse literacia para o consumo, como há noutras áreas, e bem, nomeadamente na área da saúde. Hoje é dada muita informação que permite que os cidadãos já não caiam em algumas esparrelas que lhes são, digamos, colocadas de vez em quando, mas na área do consumo, infelizmente, não há essa preocupação. Mas isso acontece também porquê? Porque aqueles que habitualmente exploram indevidamente os consumidores são grandes empresas, grandes grupos económicos que têm uma grande capacidade também de exercício sobre a política e, portanto, garantem que a política faz pouco para defender os consumidores, ou seja, faz muito para desproteger o interesse dos consumidores dos interesses dos grandes grupos económicos que acabam por ser assumidos pela própria classe política. Porque se houvesse uma classe política, de facto, mais séria e mais independente, certamente que trabalharia mais na defesa dos consumidores e menos na defesa daqueles que atacam os consumidores. Até porque existe uma destas operadoras que tem uma grande campanha neste momento a funcionar, a dizer que ganhou o prémio da internet mais rápida da Europa, mas não as vejo mencionar nada quanto às reclamações. Esta questão que eu vou colocar agora ao professor Frota... Permito. João Nuno Pinto, eu, ao ouvir o professor Paulo de Moraes, ocorreu-me uma ideia estranha. Nós estamos na gênese da Constituição da Associação Internacional de Direito do Consumo, que hoje é presidida por uma professora brasileira, a professora Cláudia Lima Marques, na gênese da Associação Portuguesa de Direito do Consumo, que é uma sociedade científica de intervenção que também externamente desenvolve a sua atividade, designadamente no Brasil, em Espanha, em África, em França, mas um Instituto de Direito do Consumo luso-brasileiro com uma atividade intensa. E a ACOP, Associação de Consumidores de Portugal, que vive à míngua de recursos porque o Estado não cumpre o imperativo tal como resulta da Lei Quadro de Defesa do Consumidor, que é a de apoiar a Constituição e o funcionamento, como sucede, disse-o de resto o professor Paulo Moraes, nos países nórdicos, como sucede noutros países da Europa a que pertencemos, desta pequena Europa, porque a grande Europa, congregada em derredor do Conselho da Europa, tem 46 Estados-membros avocados a si. E isto para dizer que, se em vez de se constituir uma associação de defesa do consumidor, o caso da ACOP, que vive amarguradamente dias difíceis pelo facto de o Estado não cumprir as próprias leis que edita, se tivesse constituído em Portugal um partido dos consumidores que concitasse a adesão das populações, hoje, com mais de 100 mil votos, carrear-se-iam para o partido volumes de dinheiro consideráveis que permitiriam o seu funcionamento. E, portanto, é esta mágoa que eu devo exprimir neste instante. Isso significa que... Bem, não vamos falar de política, porque senão daqui a 6 meses provavelmente estamos aqui sentados outra vez. Mas pronto, a questão que eu ia colocar agora, colocava tanto ao professor Mário Frota como também ao professor Paulo de Moraes, tem a ver com um determinado setor, que é os Correios,
uma vez que muitas vezes temos a ideia ou a sensação que ao privatizar resolvemos determinadas coisas, porque de facto, infelizmente em Portugal o Estado tem dado um mau exemplo a nível de gestão e capacidade de gestão. Mas há um decréscimo de facto nos Correios, só que esse decréscimo também é acompanhado por uma leitura mundial que antevê que é um tipo de serviço que tem vindo em declínio. Haveria aqui algum cuidado? Portugal vive um paradigma diferente por ser ainda um país com algum atraso? Não, o que, em nosso entender, se não deveria ter feito, era a privatização dos Correios. Países de muito maior envergadura têm nos Correios como um serviço essencial algo que roça a própria soberania. E ao outorgar-se aos privados com a apetência por interesses económicos outros. E, repare-se, os Correios eram efetivamente um serviço público essencial, superavitário nas mãos do Estado. E com a outorga a privados, nós temos uns Correios descaracterizados, uns Correios... Eu, no outro dia, precisei de 6 semanas para receber um livro que havia sido entregue numa estação postal na Maia, e esse livro levou 6 semanas da Maia a Coimbra. Como recebi boas festas expedidas a 13 de dezembro do Brasil, só em finais de janeiro, num Express Mail. Ora bem, nós estamos perante uma degradação dos serviços, quiçá uma não intervenção do Estado neste domínio que é relevante para a comunidade, por via exatamente deste afã de tudo malbaratar, esquecendo-nos da natureza intrínseca dos serviços públicos essenciais, que são serviços imprescindíveis ao dia-a-dia dos consumidores. O professor Paulo Moraes. E fui e continuo a ser contra a privatização dos Correios pelas razões que já foram aduzidas pelo professor Mário Frota e a que acrescento uma que tem a ver com a soberania. É fundamental que um país tenha sempre um instrumento de acesso a todo o país. E os Correios tinham essa função e estão infelizmente a deixar de ter, porque os Correios em algumas localidades estão a ser descontinuados ou então tão reduzidos que acabam por ser uma pequena secção do supermercado lá da terra, ou seja, perdem até dignidade de representação nacional. E nós, para chegar hoje a qualquer parte do país, já não dispomos desta tarefa, dessa organização, instituição fundamental que eram efetivamente os Correios. Eu recordo que nos Estados Unidos, que não é obviamente um país socialista, como sabemos, os Correios são públicos. Porquê? Porque se entende que é necessário que haja uma forma de chegar a todos e qualquer cidadão em cada momento, e obviamente não vão ser as empresas de distribuição como a Amazon, a Uber ou a FedEx que vão obviamente chegar aos lugares mais recônditos do país, porque obviamente que em termos de serviço postal, em termos de serviço de entregas, nas áreas metropolitanas de Porto e de Lisboa, a vida está garantida para todos os cidadãos, com mais ou menos defeitos, as coisas funcionam. Agora, o que é importante é que nós cheguemos à mais longínqua ilha do arquipélago dos Açores, à mais remota localidade do concelho de um distrito de Bragança, e isso neste momento não está garantido em Portugal. Isso obviamente afeta a coesão nacional e até a própria soberania, se quiser. Portanto, ter acabado com os Correios, no meu ponto de vista, Correios públicos, bem entendido, no meu ponto de vista, pode ter sido um bom negócio financeiro, mas foi um crime, digamos, em termos de soberania. Mas isso tem tudo muito a ver com a forma hipócrita, para não dizer mentirosa, como funciona a política em Portugal. Enfim, em várias facetas da nossa vida, nós esperamos que o discurso, normalmente,
é defesa dos cidadãos, defesa do território, mas na prática nada se vai nesse sentido. Bom, eu recordo sempre um exemplo que hoje é talvez dos mais ridículos, que é a defesa do ambiente, que está, digamos, na boca de todos os políticos, todos dizem defender o ambiente, mas ao mesmo tempo permitem que haja uma publicidade permanente a automóveis e não haja, por exemplo, publicidade a transportes públicos. Nós todos os dias vemos nas televisões famílias muito felizes a entrarem num SUV, vão de férias, vão passear, etc. E não vemos uma única publicidade ao metro de Porto e de Lisboa com uma família feliz a entrar e a ir passear para baixo. Portanto, se o Estado, e nomeadamente através dos seus representantes no Governo e no Parlamento, tem um conjunto de representantes que enchem a boca a defender o ambiente, mas depois permitem que haja publicidade permanente a automóveis, que obviamente não são melhores para o ambiente do que os transportes públicos. Permitem que haja publicidade que encharca, digamos, a cabeça de adultos e crianças em permanência. E, ao mesmo tempo, nem sequer gastam um mínimo de recursos a publicitar os transportes públicos, que esses sim são amigos do ambiente. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que há uma classe política que é, no essencial, hipócrita e em que não coincide o seu discurso com a sua ação. Muito bem. E uma vez que falou em enxamear também a cabeça de crianças, a Direção-Geral do Consumidor fez uma série de intervenções quanto a mensagens dirigidas para crianças. Qual é o cuidado que temos que ter com isto que é a publicidade infanto-juvenil? Aliás, a Frente Cívica a que preside o professor Paulo de Moraes e a APDC, na altura em que eu dirigia os destinos da instituição, até porque o professor Paulo de Moraes, enquanto perito do Comitê Económico e Social, participou de um parecer de iniciativa com a impressão digital desse homem que para nós era algo de simbólico, o conselheiro Jorge Pegado Liz, perante cuja memória nos inclinamos, e que constituiu, na realidade, tratou-se de uma iniciativa por nós propulsionada, com a participação de Paulo de Moraes, e que veio a traduzir numa pedrada no charco, a propósito exatamente da publicidade infanto-juvenil. Porque nós propugnávamos, por um lado, que na educação para o consumo, que é suscetível de agregar um conjunto vasto de áreas em que figura a educação para os média, a educação financeira, a educação para a segurança, a educação para a saúde, a educação para a qualidade, nós propugnávamos a educação exatamente para a comunicação comercial como fundamental e a proibição, como fazem os países mais evoluídos do globo, de publicidade dirigida ou envolvendo menores, como elementar. Mas a nossa lei estabelece efetivamente restrições. Não há uma proibição, mas há restrições, tendo em vista a vulnerabilidade psicológica das crianças. E há vários instrumentos em que essas limitações ocorrem. Designadamente, no que toca ao envolvimento das crianças na publicidade, o facto de se consentir que só nela participem quando haja um elo de ligação entre o conteúdo da mensagem e a figura dos menores. Mas a publicidade deve abster-se de incitar a que os menores comprem. Incitar a que os menores levem os pais, tutores, curadores, monitores, professores, a que comprem. E, portanto, neste particular, para além de se considerar como prática desleal, de harmonia com uma outra lei, fora do contexto do Código da Publicidade, que as exortações
dirigidas às crianças constituem, na verdade, uma prática desleal enquanto prática agressiva, com um arsenal de coimas para quem os utilize. E eu recordo que uma das ações bem-sucedidas da Frente Cívica e da APDC foi a que se dirigiu a anúncios envolvendo crianças da BMW, numa sua campanha em que houve uma condenação, e depois toda a sorte de entidades ligadas ao fenómeno e ao processo da publicidade. Não são só os anunciantes, são os suportes, são as agências, e isso ficou demonstrado porque foi a sociedade civil que depois, como que impeliu a Direção-Geral do Consumidor a desenvolver esse conjunto de ações, culminaram inclusivamente em coimas, nesta primeira fase, que montam a 132.750 euros, se calhar uma gota d'água no oceano, para o que aí se vê de publicidade envolvendo menores, de publicidade com exortação a menores, de publicidade a alimentos com excesso de sal, com excesso de gordura, com excesso de açúcar, em que se envolvem os menores e que são o alfa e ômega de uma preocupação que nos domina a todos, mas que por vezes não domina os segmentos da administração pública e os dos responsáveis pelos diferentes departamentos do Estado. Professor Paulo de Moraes, eu passo a bola para si, porque a bola é a mesma expressão, porque vemos, por exemplo, o cuidado em criação de leis para evitar o consumo de álcool por menores de idade ou a exposição à publicidade a bebidas alcoólicas, mas, no entanto, numa conferência de imprensa de um qualquer jogador ou de um qualquer selecionador nacional ou mesmo de clubes desportivos, lá vemos determinadas marcas de bebidas alcoólicas. O que é que lhe aprazia dizer quanto a isto? Esse tipo de situações não é obviamente aceitável e nem percebo como não há uma forte indignação das pessoas, porque, enfim, todos nós temos filhos, sobrinhos, não há família onde não existam ou tenham existido crianças, e como nós todos gostamos das nossas crianças, não percebo como é que não há uma indignação geral relativamente a determinado tipo de fenómenos de publicidade que, digamos, condiciona as crianças. Porque, vejamos, a publicidade é uma atividade económica legítima, ninguém põe isso em causa. Mas a publicidade, pela sua característica, é um tipo de comunicação que tende a enfatizar os aspectos positivos de um produto ou de um serviço e a esconder as questões menos boas ou até mais negativas. E isto também é aceitável, não vem daqui mal ao mundo. Só que, se por um lado, um adulto se apercebe destas características quando recebe uma mensagem publicitária, nas crianças não é assim. As crianças abaixo dos 7 anos, quando recebem uma mensagem publicitária, 50% nem sequer identifica o propósito da venda. A Academia já se pronunciou sobre esta matéria. Ou seja, metade dos miúdos abaixo dos 7, 8 anos que recebem uma mensagem publicitária não sabem que estão a ser induzidos a comprar seja o que for. 1/3, 33%, nem sequer distingue um anúncio de uma notícia. Acha que é o mesmo tipo de comunicação. E se juntarmos a este facto a atenção que as crianças têm, naturalmente têm uma mente muito mais aberta, ainda muito menos, digamos, treinada para lidar com este tipo de assuntos, se um adulto, para perceber as características de um determinado anúncio, precisa de o ver 13 vezes, uma criança precisa apenas de 2 vezes. Então, repare, crianças, sobretudo as de mais tenra idade, que não sabem que lhes estão a vender um produto, metade das crianças, 1/3 nem distingue um anúncio de um programa, e ao fim de 2 visualizações acredita naquela mensagem, é obviamente hipervulnerável. E, portanto, convém ao Estado ter mecanismos de regulação que evitem que isto aconteça. E, de facto, existem aquelas características que o professor Mário Frota já referiu na legislação portuguesa. Por um lado, não se podem utilizar crianças para venda
para, digamos, prescrição na venda de produtos que não tenham a ver com a sua faixa etária. Além disso, a publicidade dirigida a crianças tem que ser tratada de forma muito cuidadosa. Infelizmente, em Portugal, por regra, isso não acontece e a regulação tem sido fraca. Mais uma vez, porquê? Porque a regulação tem estado, historicamente, nos últimos anos, do lado dos mais poderosos e tem que ser aqui, além, algumas intervenções como modéstia à parte das nossas, a da Frente Cívica, da Associação Portuguesa de Direito de Consumo, e em particular nisso o campeão da intervenção cívica é claramente Mário Frota, em Portugal, mas isso não chega. Deveríamos esperar que os organismos do Estado defendessem, em primeira instância, os cidadãos consumidores e só depois, digamos, as corporações, porque tem que haver, naturalmente, nesta riqueza e nesta dinâmica social, tem que haver erros, tem que haver conflitos. Agora, nós deveríamos ter a garantia que o Estado estava a defender verdadeiramente quem interessa, que é os cidadãos, e isso infelizmente nem sempre acontece. E o que é facto é que as nossas crianças são bombardeadas com publicidade. Ao fim de um ano, cada uma das nossas crianças, até aos 12, 14 anos, recebeu centenas de milhares por ano, estou a falar, centenas de milhares por ano de mensagens publicitárias, quer via televisão, quer através de outdoors no meio da rua, quer sobretudo hoje através de redes como o Instagram, redes sociais como o Instagram, o TikTok, o Facebook, etc. Portanto, as crianças são bombardeadas com publicidade e, em particular, os mais novos, ao fim de muito pouco tempo, recebem aquela informação como bola e depois há aqui duas consequências sociais gravíssimas. Uma, no que tem a ver com a publicidade de alimentos, é que hoje 1/3 das nossas crianças são obesas. Dessas, 50% a 80% serão adultos obesos, com as consequências que isto tem, em primeiro lugar, para o seu conforto e para a qualidade de vida do próprio e das suas famílias, mas até no próprio Serviço Nacional de Saúde e a despesa que isso não acarretará ao coletivo dentro de alguns anos. Portanto, a nível de saúde, isto é catastrófico. E depois há um outro aspecto que é a nível dos próprios comportamentos. Porque se as crianças estão habituadas a ser manipuladas desde pequeninos para comprar as batatas fritas A, para comprar as sapatilhas B, etc., habituam-se a ser manipulados e, sendo manipulados, acabam por ser não cidadãos, não consumidores informados, mas elementos de um rebanho sempre prontos a, de forma acrítica, serem manipulados. Portanto, há duas consequências terríveis desta não intervenção permanente do Estado de uma forma ativa e mais acutilante, apesar de estarmos muito melhor, como disse o professor Mário Frota, do que estávamos há 5 anos, mas estamos muito longe do nível de desenvolvimento e de intervenção que têm os países do Norte da Europa, porque não havendo esta intervenção, o que nós teremos dentro de 2 décadas é um conjunto de crianças, ou de uma década, se quiser, um conjunto de crianças que serão adultos obesos e com doenças, e, por outro lado, muito prontos a ser manipulados, como, aliás, infelizmente tem acontecido também nas décadas precedentes. Muito bem. Eu deixo já para o professor Paulo de Moraes, uma vez estamos nos últimos 6 minutos, sensivelmente, do programa, que possa já pensar numa forma de concluir depois a sua intervenção, quando aí voltarmos. Para além dos alimentos e de bebida com excesso de sal e também das bebidas alcoólicas, parece que tem entrado na escola, precisamente, as famosas viagens de finalistas, que também acarretam em si uma série de reclamações e alguns dissabores. É facto, e não só esses aspectos. Eu estou a recordar que se concebeu a escola como plataforma de comércio. E através de cursos de informática, de empresas que, como piolho em costura, se infiltravam nas escolas, havia uma colheita, uma recolha de dados pessoais das famílias que, em conluio com determinados estabelecimentos de ensino e as suas direções, recebiam ou compensavam-nas pela cedência desses dados, o que levou à intervenção da Comissão Nacional de Proteção de Dados, uma espécie de compensações, de comissões,
por cada compra que as famílias efetuassem. E, portanto, o simples facto de determinadas empresas, de determinadas instituições que oferecem cursos das novas tecnologias ou de agências de viagens poderem ter um acesso fácil às escolas, leva a que haja aí uma pressão sobre as famílias, porque nem todas as famílias dispõem do mesmo trem de vida e da mesma capacidade para acudir a uma viagem a Cancún, a uma viagem ao Brasil, uma viagem às Caraíbas, que constituem um transtorno grave para a economia familiar. E depois aquilo que é chamada a pressão de pares pode levar a uma decisão errada, não é? Isto que dizia o professor Paulo Moraes, noutro ensejo, de a família de modestos recursos ter acompanhar, porque aquela criança viu nos companheiros, nos amigos, que vão... escola, as sapatilhas, o computador, etc. Telemóvel. A fazerem disparates, porque acederem às empresas de financiamento para aquisições a crédito, somas avultadas, estão 10 anos a pagar o triplo ou o quádruplo do que contrataram para satisfazer as exigências dos filhos, que acabam por manipular as famílias. Muito bem. Professor Paulo de Moraes, para concluir a sua intervenção, a escola devia também, de facto, ser um bastião da defesa do consumidor. Para concluir, e agradecendo naturalmente o convite e o prazer que foi estar aqui com ambos, eu diria o seguinte: um Estado desenvolvido, um Estado que garanta qualidade de vida e desenvolvimento aos seus cidadãos, tem que defender os cidadãos. Tem que defender os cidadãos enquanto utentes de serviços públicos na área da saúde, na área da educação, na área da justiça, mas tem que defender os cidadãos também enquanto contribuintes, na medida em que é o Estado que garante a utilização, esperemos que adequada, dos recursos que os cidadãos lhe entregam enquanto contribuintes. Tem que defender os cidadãos enquanto consumidores, não pode deixá-los à mercê, digamos, de táticas e muitas vezes até estratégias de manipulação permanente das mentes das pessoas. Ou seja, o Estado tem que defender os cidadãos nas suas várias facetas. E uma das facetas em que menos o Estado português tem defendido os cidadãos, e nisso aí tem muito a aprender com o Norte da Europa, era bom que alguns membros da Direção-Geral do Consumidor fizessem uns estágios nos países como a Noruega, a Dinamarca ou a Suécia, e depois regressassem com essas boas práticas e, tendo nós legislação que permite uma defesa adequada dos cidadãos, aplicassem de forma adequada, porque é esse o objetivo, é que a legislação sirva para defender, neste preceito, os consumidores e, de uma forma geral, os cidadãos enquanto tal. Porque se isso acontecer, nós teremos, obviamente, uma sociedade mais equilibrada, mais justa e, a prazo, mais desenvolvida. Muito bem. Muito obrigado, professor Paulo de Moraes. Vamos concluir aqui com o professor Mário Frota em 40 segundos, sensivelmente. Como diria John Kennedy, consumidores somos todos nós. E se o consumidor é o fermento, o motor do mercado, se o consumidor é o senhor do mercado, não pode ver-se transformado, como que por encanto, em escravo do mercado. E esta autonomia exige que os consumidores despertem. Consumidores de todo o mundo, consumidores deste pobre país, unam-se. Consumidores, despertem. Consumidores somos todos nós. Muito bem, professor Mário Frota e professor Paulo de Moraes, muito obrigado por terem estado aqui connosco nesta sexta-feira, 15 de março, Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. Muito obrigado a si que nos acompanhou neste programa que finalizou a semana. Já sabe, pode rever esta e outras conversas subscrevendo o canal do YouTube do Isto é o Povo a Falar. Recordo que na segunda-feira vamos estar de volta para mais um programa. Sabe que as suas partilhas também acabam por nos ajudar a todos a ter uma maior visibilidade nestes e noutros assuntos que são essenciais. Um excelente fim de semana e até segunda-feira. Muito obrigado.